Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Uma boa noite, Deus abençoe. Vamos estar iniciando nossa palavra de hoje, né? Para honra e glória do Senhor, mais um dia. Graças a Deus, Deus tem nos capacitado durante todos esses dias para estar trazendo a palavra. Amém? Vamos estar iniciando com uma oração. Querido Deus, queremos, ó Pai, que nesta noite, Senhor Deus, está te agradecendo, meu Senhor amado, pelo teu amor, pela tua graça, meu Senhor. Obrigado, Pai, por estar sempre conosco, Pai querido, Pai amado, nos capacitando, nos corrigindo, ó Pai querido, Pai amado. E principalmente, Senhor Deus, nos perdoando os nossos pecados, perdoando as nossas falhas, lembrando, ó Pai, todos os dias que nós somos escolhidos do Senhor, que nós somos separados do Senhor, ó Pai querido, Pai amado. Então, Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor, ó Pai, continue conosco, Pai, nos fortalecendo, Pai querido, Pai amado, e nos enchendo cada vez mais com o Senhor, ó Pai, para que assim, Senhor meu Deus, possamos todos os dias, ó Senhor, fugir da aparência do mal, ó Pai querido, Pai amado, resistir às tentações, ó Pai, ser sensível à tua voz, para que assim possamos, ó Pai querido, Pai amado, ter sabedoria, Senhor meu Deus, nos dias, durante cada situação que surgir, Senhor meu Deus, em nossas vidas. É isso que pedimos a Ti, Pai, que o Senhor use a minha vida como o seu instrumento nesta noite. E eu te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? A palavra que Deus ministrou em meu coração, ela se encontra lá em Lucas, capítulo 6. Eu vou ler duas palavras. Se encontra lá, capítulo 6, a partir do versículo 25. Aí eu vou ler uma e depois eu vou fazer a junção com uma outra palavra que também Deus tem tocado em meu coração a respeito de uma própria situação que eu passei. Tá falando assim a partir do versículo 35. Amai, pois, a vossos inimigos e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes de volta. E será grande a vossa recompensa, e serei filhos do Altíssimo. Porque ele é bondoso para com os ingratos e para com os maus. Sede, pois, misericordiosos, assim como o vosso Pai também é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não serei condenados. Perdoai e serei perdoados. Até aqui. Essa é o que Deus colocou de início para essa pregação de hoje. Aqui essa passagem no qual Deus está ministrando para uma grande multidão e principalmente os seus discípulos estão junto, né? Ele ensina, né, como está dizendo aqui no meu título, o amor pelos inimigos. Então ele está aqui ensinando, né, a gente fazer para os nossos inimigos, né, para as pessoas que nos maldizem, para as pessoas que tramam contra a nossa vida, as pessoas que fazem mal para nós em oculto, que somente Deus enxerga. Jesus está nos ensinando a abençoar essas pessoas, a falar bem dessas pessoas, a mostrar para essas pessoas que nós somos do Senhor, que nós somos diferentes, entendeu? As pessoas falam mal de nós, nós não temos que cair na mesma pilha. A gente tem que simplesmente ser diferente e não amaldiçoar essas pessoas. Nós temos que abençoar essas pessoas. Nós temos que falar de Deus para essas pessoas. Por mais difícil que seja, praticar esse ato, essa situação. Mas ao praticar essa situação, esse ato, praticar essa demonstração de amor ao próximo, nós glorificamos a Deus. E é para isso que nós estamos nessa terra, para glorificar a Deus. E essa eu acredito que é uma das maiores provas de amor pelo nome de Jesus, prova de amor por Jesus, por Deus, é a gente amar ao próximo, mesmo sem que mereça. Porque Jesus, ele nos ama mesmo que a gente não mereça. Deus nos ama mesmo que a gente não mereça. E todos os dias nós pecamos contra eles. E a gente tem o amor dele todos os dias, nós temos a misericórdia dele todos os dias. O nosso livro já está no livro da vida. Então, basicamente, nós temos que seguir os ensinamentos dele.
Porque a gente não pode seguir um Deus que nos ensina esse tipo de coisa, esse tipo de ato, esse tipo de comportamento, e a gente simplesmente fazer o oposto. Vamos tomar como exemplo uma situação em nossa vida. Se a gente usar autoescola, a gente está aprendendo ali durante um período, um mês ou 2 meses, com um professor da autoescola, como está dirigindo. Se a gente chega numa prova, na prova da habilitação, a gente vai ter que fazer exatamente o que o professor nos ensinou para que a gente passe nessa prova. E basicamente aqui é a mesma situação. Se Deus nos ensina que a gente tem que amar os nossos inimigos, se Deus nos ensina que a gente tem que ser misericordiosos para que também o nosso Pai que está no céu é misericordioso, tem que ser misericordioso com nós. E também a gente não tem que julgar para que a gente, sabe, não seja julgado. Por que a gente vai fazer diferente? Entendeu? Se a gente segue os professores, né, deste mundo, por que a gente não vai seguir o professor Altíssimo, o professor divino que é o nosso Deus, que é Jesus Cristo? Ele nos ensina coisas que é para glorificar a Ele nos ensina coisas que é para a nossa própria salvação, entendeu? Para agradar a Ele. Então, por que é tão difícil a gente amar o vosso próximo, a gente fazer o bem para alguém? É muito fácil a gente falar mal das pessoas, é muito fácil a gente julgar a pessoa, é muito fácil a gente simplesmente falar que não perdoa a pessoa, sendo que a gente não tá nessa situação. A gente não olha simplesmente como Deus olha para nós. É fácil a gente não perdoar alguém, sendo que também a gente não merece o perdão. É muito fácil. É muito fácil a gente simplesmente falar de boca cheia que a gente não ama, que a gente não tem que fazer isso, não tem que fazer aquilo, sendo que ao mesmo tempo Deus ele pode muito bem de uma hora para outra olhar com o mesmo olhar que você olha para aquela pessoa que você não quer perdoar. Se Deus fizesse isso, como seriam as nossas vidas? É muito forte isso, porque hoje em dia o mundo, você para conversar com algumas pessoas, ou você fica ao redor, ou até mesmo em alguma roda, por 10 minutos é o suficiente para você analisar que as pessoas têm mágoa de algumas outras pessoas, que as pessoas não querem perdoar, que as pessoas têm rancor, que as pessoas não querem praticar aquilo que Deus ensina. É muito fácil analisar isso hoje em dia. O inimigo está cegando as pessoas achando que tem que viver dessa forma, quando Deus está dizendo, olha, ame os vossos inimigos, olha, perdoe para que vocês sejam perdoados, olha, seja misericordiosos, porque os misericordiosos alcançarão misericórdia. Deus está falando isso, por que nós não vamos fazer isso? Por que nós não vamos seguir os ensinamentos do Senhor? Nós temos que estar verdadeiramente conectados com Deus. As nossas raízes têm que estar totalmente fincadas em Cristo Jesus, para que assim possamos verdadeiramente praticar tudo aquilo que Ele nos ensinou. Como podemos dizer que amamos a Deus se nós realmente nem sequer praticamos o que Ele nos ensina? É como demonstração de respeito aos nossos pais. Também é simplesmente nossos pais terrenos, a gente mostrar para eles que nós temos respeito a ele porque obedecemos. Mas simplesmente a gente fala que ama a Deus e a gente não ama o nosso próximo, a gente julga as pessoas, a gente não perdoa. Por que nós somos dessa forma? E aí, por que nós somos dessa forma e nós queremos que Deus seja bondoso com nós queremos que Deus nos abençoe, nós queremos que aquela situação que está travada destrave. Será mesmo que vai ser destravada? Se nós não estamos perdoando, se nós não estamos liberando perdão, se nós não estamos buscando agradar a Deus com os nossos comportamentos, se nós não estamos obedecendo os ensinamentos que Ele nos deixa nesse livro. O Senhor, Ele é bom, o Senhor, Ele é maravilhoso, mas Ele também é justo. Não tem como a gente querer
tantas coisas boas do Senhor, querer que as nossas vidas sejam destravadas se a gente simplesmente não obedece ao Senhor. Uma coisa leva a outra. Nós temos que ser obedientes a Deus. Temos que seguir tudo o que Ele nos ensina. Eu sei que perdoar não deve ser fácil, porque eu já passei por situação assim e foi muito complicado sim, mas graças a Deus, pelo Espírito Santo, por Jesus Cristo, por Deus, Ele me capacitou para estar indo pedir perdão para a pessoa. Não tem como viver sem perdoar alguém. É comparado a um câncer. Aos poucos vai corroendo as pessoas por dentro, vai matando a pessoa. Então que possamos aqui já nessa passagem estar lembrando que nós temos que perdoar para ser perdoados, porque não adianta você falar que você não faz mal a ninguém, não adianta você falar que você não xinga, que isso, aquilo, que você vai para a igreja dia de domingo e etc, se você simplesmente não perdoa. Não tem como você alcançar a misericórdia do Senhor se você não perdoa, se você não tem misericórdia da pessoa que errou com você. Não tem como. Então que aqui com essa palavra aqui possamos já de abertura, possamos simplesmente estar lembrando que nós temos que perdoar para alcançar a misericórdia do Senhor, que sem a misericórdia do Senhor nós não somos nada, seremos totalmente consumidos. E a outra passagem que Deus colocou em meu coração para a gente trabalhar hoje tá dizendo aqui no versículo Lucas 6 também ainda, no versículo 43. E meu título tá assim: A árvore e seu fruto. Porque não há árvore boa que produza mau fruto, nem árvore má que produza bom fruto. Porque toda árvore é reconhecida pelo seu próprio fruto. Porque dos espinheiros o homem não colhe figos, nem de um arbusto se colhe uvas. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o que é bom, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o que é mau. Porque da abundância do coração fala a boca. E por que chamais Senhor, Senhor, e não fazeis as coisas que eu digo? Todo aquele que vem a mim ouve as minhas palavras, e ouve as minhas palavras e as pratica. Eu vos mostrarei a quem ele é semelhante. Ele é semelhante a um homem que edificou uma casa, e cavou fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, a corrente batia veementemente sobre aquela casa, e não a pôde abalar, pois esta estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual a corrente batia veementemente e imediatamente desabou, e foi grande a ruína daquela casa. Forte nessa passagem. Quando eu li, Deus falou fortemente em meu coração. Não tem como vocês falarem que vocês me amam, vocês estarem indo diretamente à igreja, vocês estarem me cultuando, se vocês não produzem bons frutos. Foi ligação até mesmo com a palavra da figueira, no qual Jesus ele enxerga a figueira de longe, ele vê que a figueira estava bem florida, né, com bastante folhas, ele acha que tem figo ali e simplesmente quando chega perto não tinha nada para comer. Não é que Jesus amaldiçoou a figueira porque ele estava com fome, mas porque ela aparentava ter figo e algo para se alimentar e simplesmente não tinha nada, não tinha fruto, não tinha o que oferecer a Deus, a árvore, a figueira. E como estamos nós, novamente entrando nessa palavra? Olha como Deus está martelando a gente quanto a isso. Como estão os nossos frutos? Como nós estamos como árvore perante o Senhor? Será que Deus vai chegar quando em nós para recolher os frutos, os dons? Será que estaremos cheios? Ou estaremos somente cheios de coisas do mundo, que vamos usar aquelas folhas que estavam naquela figueira como somente as coisas do mundo? Será que só vai ter em nós coisas do mundo?
Porque aquele que está no mundo, o amor do Pai não está nele. Como estamos nós, então? Será que estamos cheios de coisas do mundo e simplesmente vazios do Senhor? Será que o Senhor não vai ter nada para recolher de nós e se agradar? É muito forte o que Deus está falando aqui com a gente. Ele fala aqui, porque toda árvore é reconhecida pelo seu próprio fruto, porque dos espinheiros o homem não colhe figos, nem de um arbusto se colhe uvas. Deus, ele colocou em nós dons espirituais. Ele quer colher de nós tudo aquilo que os nossos dons espirituais alcançou aqui nessa terra para ele. Nós não podemos viver de qualquer maneira, nós temos que viver pelo propósito do Senhor. E aqui acaba batendo, né, com o que eu estava falando antes. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazer as coisas que eu te digo? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem ele é semelhante. É muito forte. Eu fico. É uma palavra que até envergonha. Como estamos nós diante do Senhor? Será que nós realmente estamos praticando a palavra do Senhor? Ou será que nós estamos somente ouvindo a palavra do Senhor e vivendo dia após dia no automático de nossas vidas? Será que realmente a gente está fazendo o que o Senhor nos ensina? Será que nós realmente estamos perdoando? Será que nós realmente estamos amando os vossos inimigos, amando o vosso próximo? Porque a gente quer muito que as pessoas façam bem para nós, mas a gente simplesmente não perdoa, a gente não faz as mesmas coisas. As pessoas faz o bem para nós e a gente automaticamente está amaldiçoando as pessoas aí fora, murmurando das pessoas. Como nós estamos diante do Senhor? É uma análise para essa palavra de hoje. E aí fala logo aqui abaixo. Ele é semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, a corrente batia veementemente sobre aquela casa, e não a pôde abalar, pois estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual a corrente batia veementemente e imediatamente desabou, e foi grande a ruína daquela casa. Será que nós estamos verdadeiramente conectados com Deus a ponto de, quando bater uma tempestade, nós vamos estar firmados na rocha, a ponto de nada nos abalar, a ponto de nada nos derrubar? Será mesmo quando vier uma tempestade? Será mesmo quando vier uma tribulação, uma perseguição do inimigo, nós vamos nos manter firme de pé? Posturado como soldado de Cristo? Ou será que nós simplesmente vamos nos abalar? Será que nós simplesmente seremos derrubados? Nós temos que ver onde estão as nossas raízes. Nós somos árvore para o Senhor. Então que possamos ser uma árvore cheia de fruto, uma árvore no qual cresça raízes no Senhor, para que a gente seja firme no Senhor, seja conectado com Deus. Para que nada nos abale, para que nada nos derrube, para que nada nos tire do caminho do Senhor. Mas para isso a gente tem que praticar os ensinamentos do Senhor, a gente tem que meditar nessa palavra do Senhor de dia e de noite. A gente quer ser muito próspero nessa vida, mas a gente quer ser próspero com a força do nosso próprio braço. Nós não vamos conseguir isso. A gente vai conquistar essas coisas, as coisas desta vida, através do Senhor somente. Então não adianta a gente bater cabeça, não adianta a gente querer conquistar as coisas com a força do nosso próprio braço sem o Senhor. Não tem como. E eu peguei até aqui para encerrar, eu peguei até uma imagem ilustrativa de como que, no caso, seria, né? Aqui, né? O homem que ouve a palavra do Senhor e a pratica.
ele está simplesmente sendo praticante da palavra do Senhor. Vamos usar o Senhor como isto daqui. Olha a base. Olha como ele está. Essa casa está firmada na rocha. Nada pode bater ondas, pode bater tempestades aqui, ó. Nada vai abalar essa casa. Nada vai abalar porque ela está bem estruturada, ela está bem enraizada, ela está firme. Agora aquele que não pratica a palavra do Senhor, qualquer ondinha, qualquer onda que bater aqui, leva essa casa cada vez mais para longe. Essa casa representa a nós. A nós. Quem nós somos? Será que nós somos esta casa, representando Cristo como a rocha, como esse monte? Ou será que nós somos essa casa? Que qualquer tribulação, qualquer situação, a gente já quer dar as costas para Deus, já quer amaldiçoar a Deus, já quer sair da igreja, já quer seguir outro caminho? Quem nós somos? Que possamos ficar com essa palavra nessa noite, possamos analisar ela e possamos estar lembrando que a gente tem que estar firmado na rocha, a rocha inabalável que é Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe cada um que ouve essa palavra, em nome de Jesus, que essa palavra venha edificar a vida de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa palavra, meu Senhor. Obrigado pelo teu amor, ó Pai querido, Pai amado. Obrigado, Senhor, meu Deus, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, meu Deus, pois o Senhor é bondoso para conosco, Pai querido, Pai amado, e o Senhor nos ajuda, meu Senhor. Eu peço a Ti, Pai querido, Pai amado, que o Senhor nos ajude a estar edificando as nossas raízes, ó Pai querido, Pai amado, no Senhor, ó Pai, que possamos, ó Pai querido, Pai amado, estar firmado na rocha inabalável que é Jesus Cristo, meu Senhor. Que o Senhor, ó Pai, venha ser a nossa pedra angular, ó Pai querido, Pai amado, e possamos, Senhor, meu Deus, estar colocando o Senhor no centro de nossas vidas, Senhor, para que não sejamos abalados, ó Pai querido, Pai amado, e não venhamos nos desviar dos seus caminhos, meu Senhor. É isso que pedimos a Ti e te agradecemos, meu Senhor. Obrigado a cada uma oportunidade, que Deus abençoe a todos, e amanhã voltamos com mais uma palavra em nome do Senhor Jesus.